Bom dia, bom dia, bom dia! Como você está? Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia no Mulheres que Despertam, trazendo um pouquinho daquilo que Deus tem para as nossas vidas hoje. Sejam muito bem-vindas a tomar meu cafezinho aqui. E ver, né, aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, aquilo que Deus trouxe hoje para as nossas vidas, como direção para as nossas vidas, né? Eu estava ontem assistindo um filminho aqui da Netflix. Eu gosto de vez em quando assistir uns desenhos animados, e estava vendo um filme de um farol aqui, e eu achei interessante que o pai perguntou para a filha assim, para que servia o farol, né? E daí a menina falou que era pra como é que era? Pra mostrar pros navios, né? E daí ele falou que enquanto ela não soubesse o que seria verdadeiramente, né, o propósito de um farol, ela não teria a chave, né, do farol, porque eles moravam no farol, né? E ela pegou, para iluminar os navios, ela falou assim, para iluminar os navios, né? E ele falou, bom dia, Maria Helena. Eu tava falando aqui que tava assistindo ontem um desenho, e o pai perguntou para a filha, né, para que servia o farol? E ela falou que era para iluminar o navio. E o pai falou assim, que enquanto ela não soubesse o propósito, né, o verdadeiro propósito de um farol, ela não teria a chave do farol, né, porque eles moravam no farol. E no final do filme ele pergunta de novo para ela, né, qual é o propósito, né, para que serve o farol? Ela falou, para iluminar o caminho. E ele deu a chave para ela, né? Você tem sido um farol. Você tem sido um farol neste mundo, iluminando o caminho das pessoas, trazendo luz, né, aonde há trevas, trazendo claridade, trazendo direção para aquele que está perdido. E assim é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é um farol para as nossas vidas. Ela traz direção para as nossas vidas, ela traz direção muitas vezes para o dia em que está meio nublado, né? Que precisamos de uma direção. E a palavra de Deus sempre estará presente, né? Nas nossas vidas, no Mulheres que Despertam, na minha vida, como um instrumento realmente, né, de direção para a minha vida. E eu quero compartilhar com você, né, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo, um pouquinho daquilo que Deus tem me presenteado, né, a cada manhã, com a sua palavra, com a direção que está com Ele, através dele, né, a direção que vem através da sua palavra, através daquilo que Deus tem para falar para as nossas vidas hoje. E hoje no nosso devocional Glorify, ele trouxe o versículo de Salmo 100, na verdade o capítulo, né, de Salmo 100, porque ele é bem pequenininho, dá para ler inteiro. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Deixa eu estar encaminhando aqui para as meninas, bora colocar o nosso aviãozinho e o coração para que outras mulheres possam também receber esse alimento, né? Alimento que vem de Deus, alimento que vem realmente para nos sanar. Tudo aquilo que nós precisamos, nós temos aqui, ó. Aqui é a nossa maior fonte, né? Maior fonte de inspiração, maior fonte de direção, maior fonte de alimento. E Salmo 100, ele fala assim, ó: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos, reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entre por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Dê-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade por todas as gerações. Esse salmo é lindo, né? Muito conhecido. Por quê? Porque é um salmo de ação de graças, né? De Davi. É Davi dando ação de graças a Deus, né? Louvando ao Senhor. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda. E então o Salmo 100 é um salmo de ação de graças. E hoje eu venho trazer um pouquinho sobre: você tem sido grata?
né? Você tem sido grata àquilo que você tem vivenciado? Você tem sido grata à situação que você vivencia hoje? Às vezes, nós olhamos, né, para o nosso dia ou para aquilo que nós não temos. É importante sim a gente poder entender como nós estamos, o que a gente deseja para o futuro, mas antes, né, de deixar que esse sentimento tome o nosso coração, o sentimento de descontentamento tome o nosso coração, nós precisamos começar, né, o trabalhar da gratidão. Eu sempre trabalho aqui no nosso curso Mulheres que Despertam o potinho da gratidão. Você tem aí o potinho da gratidão? É um exercício de olhar para o seu dia e agradecer aquilo que foi bom. Às vezes, até agradecer aquela situação que foi, né, meio chata, meio, né, que cutucou você ou que trouxe um desconforto para você. Mas através daquela situação, o insight veio na sua vida, né? A mudança veio na sua vida. O desconforto, ele traz mudança para aquele que se posiciona e que não se vitimiza. Porque quando você se vitimiza, ai, por que comigo? Por que comigo? Ai, né, eu sou uma mulher de Deus, eu faço tudo bom, mas Deus não me abençoa. Por que Deus permite isso? Agora, quando a gente está nesse lugar de desconforto, né? A gente fala assim que a zona de conforto, ela nunca é boa, né? Ela faz a gente estagnar, a gente parar. Então, a zona de desconforto, você começa a mudar. Eu falei que eu estou numa zona de desconforto. Com o quê? Com o meu peso, né? Eu estou realmente... Passei um período aí confortável, né? Aceitando que eu estava bem acima do meu peso, colocando para mim, tá tudo bem, agora é uma nova fase, eu não sou mais, né, novinha com 20 aninhos, eu não preciso mais ter aquele corpo que eu tinha, eu não preciso ser mais magra, mas chegou num momento, nessa semana realmente, em que eu me posicionei, falei, não, chega, né, chega, já está desconfortável, fui colocar uma calça, começando a pegar minhas roupas mais antigas, né, do verão, colocar uma calça, falei, não, eu realmente, aquela calça foi um insight, né, da mudança, de realmente me colocar num estado de descontentamento. Mas aí eu poderia olhar para a minha vida e reclamar. Mas eu fui grata, falei, obrigada, Senhor. Eu passei um momento bom, né? Eu tive, sim, momentos de agora é momento de me esforçar para buscar, né, essa mudança, transformação através de mudança do meu comportamento, de mudança, porque assim, eu tenho uma alimentação muito saudável. O Pedro, a gente não tem muita bobageira em casa, né? O Pedro não come farinha, o Pedro não come leite, eu também não como leite. Farinha eu ainda como alguma coisa, né? Bom dia, Thaís. Mas a partir do momento em que eu me posicionei, falei, não, chega, né? Vamos buscar realmente algumas coisas que foram bons no passado e me trouxeram resultados bons. Ontem eu estava conversando com um amigo, o Vital, ele foi meu personal há quase 10 anos atrás. Ele esteve visitando aqui, ele está em Curitiba, no concílio, né? Foi ontem pro concílio e passou por aqui, teve um momentinho, eu e a Kalinka, e a gente estava conversando, né? Falei, Vital, eu estou realmente hoje, né, me posicionando, descontente com o que eu construí no meu físico, né? Dei aquela largada, não estou fazendo tanta atividade física, minha alimentação dei uma tranquilizada, assim, comendo umas bobageiras. Então, quando você entra num espaço de desconforto, você pode sim e deve olhar para a sua história e falar, vou mudar isso, né? Como eu vou mudar isso? Quais são as ferramentas que eu vou fazer? Mas o descontentamento, ele pode ser só momentâneo, né? Ele pode ser a chave para você fazer a mudança, mas ele não pode ser perpétuo. Quando você fica muito tempo, esquentou aqui, o solzinho tá chegando. Quando você fica muito tempo, né, nesse looping de descontentamento, ai, que ruim, ai, não tá bom, ai, sabe aquela coisa, ai, tá chovendo, tá ruim, ai, tá sol, tá ruim, ai, isso tá ruim, sempre descontente, sabe aquela pessoa negativa, o descontentamento, se você só fica olhando para as coisas que não estão bom, você começa a entrar realmente num posicionamento de negativismo. Napoleão Hill já fala, né?
da questão da inteligência, da questão de você ter uma mente positiva, né? De ter atitudes mentais positivas. Tem um livro dele que eu fiz uma vez um estudo no grupo do Mastermind sobre atitude mental positiva. A atitude mental positiva é a atitude de fé. Não, isso vai dar certo. Obrigada, Senhor, porque as suas promessas são perfeitas. Você agradece aquilo que é promessa como se já tivesse recebido? Sabe aquela coisa gostosa quando você recebe algo bom, a gente vai lá. Bom dia, Elaine. Quando a gente recebe algo bom, a gente vai lá e agradece, né? Eu recebi alguns presentes, meu presente que minha amiga me deu. A gente agradece, a gente fica feliz. Mas você tem agradecido aquilo que ainda não recebeu, mas pela fé profetiza sobre a sua vida? Pela fé é posicionamento de Deus para sua vida, né? É bênção, é projeto de Deus para sua vida, posicionamento não, projeto de Deus para sua vida, posicionamento é seu, né? Então, quando eu já agradeço, obrigado pela conquista, obrigado, Senhor, porque eu oro para ti pedindo, mas eu já agradeço, já louvo, né? Como aqui Salmo 100 fala, né? Clamando ao Senhor porque Ele é Deus, porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, que nós possamos ter, sim, olhar para as coisas que não estão boas, nos posicionarmos para a mudança, mas sermos gratos por aquilo que nós já temos e por aquilo que nós já, em nome de Jesus, profetizamos que teremos para a nossa vida. Fé é crer naquilo que nós não vemos, mas acreditamos porque a promessa de Deus, ela é perfeita, ela não muda, ela é uma e ela não tem mudança. Deus não é homem para mentir e mudar, mas Ele é Deus, Ele é fiel. Então, que hoje você possa olhar para a sua vida e olhar e falar: Deus, eu sou grata. Eu sou grata, sim, por aquilo que eu já conquistei. Eu sou grata por quem eu estou me tornando. Eu olho hoje para minha vida e eu falo para Deus: Deus, eu sou grata, né, por quem eu me tornei e por quem eu estou indo, né, a cada dia me tornando. Eu olho para trás, estava ontem com a minha amiga aqui, Kaline, que a gente estava conversando, né, temos uma história aí muito próxima de vida, com muitas características parecidas de temperamento, né, e ela falou: Má, tudo isso que você passou, né, toda a história, todas as dores, foi para que você se transformasse. Eu falei: eu sei, cara. Hoje eu consigo olhar, né? Hoje eu consigo olhar e ver a minha história e agradecer a cada situação, vamos dizer, não agradável que eu passei, mas quando você está passando é muito difícil, né? Por isso que é importante a gente sempre estar buscando a direção de Deus, porque eu brigava com Deus, eu falava: Deus, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me deu a direção, mas por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu tenho tanta dor? Por que eu tenho, né, tanto aborrecimento, tantas coisas, né, no caminho? Porque Ele está forjando as nossas vidas, né? Ele está forjando as situações, colocando as situações, permitindo que acontecesse nas nossas vidas, para que nós sejamos forjadas. E hoje sim eu falo, né? Eu sempre falo nas minhas palestras que eu era, né, uma mulher mais insatisfeita do mundo com o meu relacionamento lá atrás, né? Lá no começo, quando eu casei com Pedro, e várias crises de casamento nós tivemos. Mas hoje, por exemplo, eu olho o meu casamento e eu sou grata, né? Eu sou grata pelo marido que tenho, eu sou grata pela família. É perfeita? Não é perfeita. Meu relacionamento com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais são perfeitos? Não são. Temos sim dificuldade, temos alguns ainda bloqueios, né, que a gente tem dificuldade, mas eu sou grata, né, porque Deus construiu através do nosso posicionamento, né, da nossa busca por Ele. Ele permitiu que nós construíssemos uma grande família, né? Uma família abençoada. E assim nós somos gratos. Então, olhe para a sua vida com o olhar, né, de Deus, eu quero mudar isso sim, isso não me agrada, mas eu sou grata a Ti pela oportunidade de poder fazer essa mudança, porque eu tenho clareza. Quando nós temos clareza, quando nós enxergamos, nós temos que ser gratas a Deus. Por quê? Porque o maior inimigo é aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós desconhecemos. Como você pode mudar algo se você não sabe nem o que precisa ser mudado? Então, quando você enxerga algo, quando você vê algo que precisa mudar, respira, né, bem forte, fala: Deus, em Ti eu tenho força para mudar e eu vou mudar. Se posiciona e começa a alterar pequenas mudanças
trazem grandes transformações, sim. Por quê? Porque elas precisam ser todos os dias. Então, todo dia, faça essa pequena mudança. Qual é a mudança que você quer para a sua vida? Qual é o foco, né? Para daqui 1 ano? Qual é o foco para daqui 6 meses? E comece hoje. A pequena mudança. Eu estava lá no porto da Ponta do Félix, numa palestra, e me veio à mente, né, uma ilustração. Por exemplo, um navio, quando ele sai daqui, né, quando o navio sai daqui, precisa chegar aqui, então ele tá lá focado, né, ele tá reto. Se eu pegar e fizer assim, ó, a direção vai ser outra, né? Se eu manter o rumo, ele vai chegar, né, no lugar. Agora, se eu mudar um pouquinho, ó, eu não vou chegar no mesmo lugar. Então, mude aquilo que precisa ser mudado. Uma pequena mudança pode sim gerar uma grande transformação. Deus quer sempre o melhor para nós. É isso, Maria Helena, né? Em todo tempo, Deus, ele colabora para a nossa mudança. Mas às vezes nós precisamos entender que o melhor exige, né, às vezes algumas situações que não são tão agradáveis, e mesmo assim nós precisamos entender que é um processo, e para que às vezes nós recebamos o melhor de Deus, a gente precisa, se eu pegar aqui uma banana e quiser comer, eu preciso o quê? Eu preciso descascá-la para poder realmente usufruir de todo o benefício que tem dentro dela ali, né? Porque ela tem uma casca, então eu preciso descascar, e isso demanda esforço, e nas nossas vidas não é diferente. Deus, ele tem, né, já tem a promessa de uma vida abundante, alegre, amável, mas nós precisamos descascar, né, muitas vezes algumas situações para vivenciar isso na realidade. Então que hoje, sexta-feira, né, você possa olhar para a tua história, ser grata por aquilo que você já tem, né? Ser grata sim com atitudes e não só com palavras, né? Mas também olhar e falar: Deus, o que você precisa que mude, né? Qual a mudança para que eu possa ser grato daqui a algum tempo, olhar para trás e agradecer, porque eu me posicionei, porque eu fiz a mudança naquele tempo lá. Eu falei que hoje eu estou, e eu quero daqui 6 meses olhar para trás e falar: eu sou grata a Deus, porque eu me posicionei sobre a minha saúde, sobre o meu corpo, e hoje eu tenho um resultado, né, agradável, e manter esse resultado agradável. Esse é o desafio, né, da minha vida para a meta de 2023. Ter esse cuidado mais atento, né, para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha alimentação, mudança de comportamento, né, para que não tenha um corpo para me exibir, mas para que eu sinta bem, né, para que eu me sinta feliz, para que eu me sinta confortável com as minhas roupas, confortável com os meus comportamentos. E como é bom a gente se sentir bem, quando a gente se sente bem em todas as áreas, né? Hoje, dentro da minha área emocional, eu estou muito bem, mas eu preciso lembrar que eu sou espírito, eu sou corpo e eu sou alma, né? Mas na minha alma ainda precisa um pouquinho, né, trabalhar no meu corpo, porque o meu corpo, ele está inadequado, né? Ele está acima daquilo que é o projeto de Deus, porque Deus, ele não nos fez para obesidade, Deus não nos fez, né, para doença, né? Mas o meu comportamento me leva a ter, né, essa desfrute ou não desfrutar. É o meu comportamento de ir e fazer aquilo que precisa ser feito. Então, gente, um beijo abençoado. Até segunda-feira. Eu espero vocês aqui no Mulheres que Despertam. Um beijo, fiquem com Deus e até segunda.